Olá, queridos. Eu sou Luana Cruz e eu quero refletir junto com vocês sobre de quem é a culpa. Sabe que nós somos rápidos em procurar os culpados. Às vezes esquecemos até de procurar a causa para resolver a causa do problema, mas o culpado sempre queremos. Essa história é antiga. Começou lá no Jardim do Éden. Deus disse para Adão: não coma da fruta, no dia que você comer, você vai morrer. Adão passou a ordem para Eva. Eva foi enganada pela serpente, comeu, nada aconteceu aparentemente. Veio para Adão, convenceu ele a desobedecer à instrução de Deus. Ele comeu, mas quando os dois comeram, os olhos deles foram abertos e eles viram que estava nu. Mas eles não viram de forma simples, eles viram com maldade. Porque eles sempre estiveram nus e nunca foi um problema. Mas dessa vez foi um problema por causa do pecado. E quando Deus chegou para Adão e Eva e disse: quem te mostrou que vocês estavam nus? A resposta de Adão foi: a mulher que você me deu. Foi ela. Adão começa a culpar a mulher e a Deus. E Eva diz: não, foi a serpente que você fez. E ali começa o ciclo de quem é o culpado. Ali começa um jogar a culpa para o outro. Porque nós queremos saber de quem é a culpa do casamento determinado. De quem é a culpa dos filhos terem se perdido. De quem é a culpa da empresa ter falido. De quem é a culpa do coronavírus ter chegado ao planeta. De quem é a culpa do ser humano ter chegado ao estado que está hoje. De quem é a culpa de fulano ter morrido. Nós queremos sempre saber de quem é a culpa. Mas saber de quem é a culpa não resolve nada. Sabe, uma criança quando ela tem febre, a febre é um resultado de alguma coisa que está fora do lugar. A febre está ali e se você der um paliativo para a febre baixar, não vai solucionar a causa. A febre está ali, mas é porque talvez aquela criança esteja com a garganta inflamada. Você tem que cuidar da causa. A causa é a garganta inflamada. Se você resolve o problema da garganta, a febre não volta mais. Mas ao invés disso, nós ficamos correndo para um lado e para o outro, procurando saber quem é o culpado, porque fulano deu sorvete para aquela criança antes de dormir. Tá vendo, ciclano? Foi você que deu gelo a ele antes de dormir. E saber quem foi o culpado não vai tirar a febre nem a inflamação da garganta. Só vai fazer perder tempo. Quando nós nos autoavaliamos para não repetirmos as mesmas coisas, tudo bem. Mas se for só uma questão de julgamento, isso é uma corda que nos prende e nos impede de avançar. Está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a mesma medida com que você mede, você será medido lá na frente. A Bíblia diz que quando formos julgar, que seja a nós mesmos, para que ninguém precise nos julgar. Ou seja, se autoanalisar, se corrigir, para que não dê o que falar aos outros. Sabe, não importa quem é o culpado da situação. Isso não vai mudar nada. Vamos procurar colocar os nossos olhos na causa do problema, resolver aquilo e seguir em frente. Quem errou, quem deu o primeiro passo para o erro, não vai adiantar. A Bíblia conta a história de Jonas, que estava dentro de um navio em desobediência e por causa do seu erro, uma grande tempestade se levantou e tentou derrubar aquele barco. Os navegantes que estavam ali com ele jogaram todos os seus tesouros e roupas no mar, achando que isso poderia salvar a vida deles. E quando eles viram que não adiantaram nada, eles começaram a se perguntar quem tinha provocado aquilo. Sabe, queridos, aqueles navegantes nem conheciam Jonas, mas só porque estavam no mesmo barco, sofreram a mesma tempestade. Às vezes coisas acontecem e não é a nossa culpa. Mas ainda assim, não adianta apenas colocarmos o dedo e dizer: foi você.
A culpa é sua. Bem que eu te avisei. Não te disse? Nada disso resolve. O que nós precisamos saber, em primeiro lugar, que Deus não é culpado. A Bíblia diz que o homem arruína a sua vida por causa da sua insensatez, mas no final ele se ira contra Deus e diz que a culpa foi de Deus. Mas que ninguém ao ser tentado diga por ele sou tentado, porque ele não tenta ninguém, pelo mal ele não pode ser tentado. Então a culpa não é de Deus. Ele te deu livre-arbítrio, alguém usou do seu livre-arbítrio de alguma forma errada e chegamos a essa situação. Mas descobrir de quem é a culpa não leva a lugar nenhum. O que adianta numa situação que nós estamos enfrentando hoje em nosso país? Hoje são 10 de junho de 2020, eu não sei que dia você está ouvindo esse vídeo. Mas as pessoas estão procurando o culpado pelo Covid-19. E uns dizem que é a China, outros dizem que é os nossos governantes, outros dizem que são as pessoas que se aglomeram e não têm muito cuidado, outros dizem que são as pessoas que não têm fé o suficiente para estarem isentos a essas circunstâncias. Todos dizem muitas coisas. Ninguém tem um fundamento para saber de onde surgiu e de quem é a culpa, e ainda que tivesse a balança, não é o nosso direito usar a balança para julgar ninguém. Nós temos o privilégio de mudar as circunstâncias. Nós temos o privilégio de nos levantar e construir um novo amanhã. Não importa o passado, não importa o presente, importa que os nossos melhores dias estão bem adiante de nós. Quem fica olhando para trás e para o passado, amados, é museu. Quem tem retrovisor é carro. Avião não tem retrovisor. Você pode subir de nível, deixar de ser um carro simples e passar a ser um avião. Avião olha para frente e segue as direções do comandante, porque na tela dele sempre tem uma direção. Sabe, queridos, Deus tem direções para nós, direções assertivas para nós. Não importa se o erro foi do seu marido, se o erro foi do seu filho, se o erro foi seu. Se livre dessas cordas de procurar saber quem são os culpados e apontar o dedo para eles. Até mesmo para você. E se olhar no espelho e se achar culpada, condenada. Se livre disso. Se levante hoje, decida avançar. Era tão mais simples Adão ter dito: ei, Senhor, eu comi mesmo. A mulher não ouviu a minha instrução e eu consegui ser convencido por ela, desobedeci ao Senhor, comi, foi uma bagaceira. Mas tenha misericórdia de mim e naquele momento estaria tudo resolvido. A Bíblia diz: veja onde caiu e recomece. Mas não é para se condenar, não é para ficar procurando o culpado, é para procurar a causa do problema. A causa do problema foi a desobediência, então vamos consertar isso aqui. Então se levanta hoje, para de procurar o culpado, resolve a sua história, avance. Ainda tem muitos dias para serem felizes e brilhantes. Os seus melhores dias estão bem diante de você. Eu não tenho mais como mudar o que não deu certo. A empresa que faliu, abre outra, recomeça. O casamento que não deu certo, pede perdão, perdoa. Se ainda se ama, ajusta as coisas. Se já se separaram e há motivo suficiente para isso e não há amor, então corta essa corda, vai viver a sua vida. Não procura rapidamente outra pessoa para colocar no lugar, mas vai ser feliz consigo mesmo. Os filhos que seguiram caminhos errados, se foi mal instrução, se foi uma má educação, se perdoe. Recorra ao Senhor, peça para o Senhor intervir. Se você fez tudo certo e foi o filho que optou dessa forma, ele usou o livre-arbítrio dele. Não se condene, não fique preso a isso. Ora, entrega ele ao Senhor e cria a expectativa de que Deus pode intervir. Seja qual for o seu problema, existe aquele que sabe todas as respostas, até para aquelas perguntas que ainda não foram construídas. E Ele quer te ajudar. Então para de procurar culpado e procura a solução. Deus é a resposta. Fica com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça,
Curte aqui esse vídeo que você acabou de assistir, compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Esse é o canal Saia da Caixa. Eu sou Luana Cruz e é um prazer para mim dividir as gotas de sabedorias que têm sido derramadas em minha vida. Fica com Deus.